Salve, salve, galera! Hoje é dia de super clássico, hoje é dia da quarta rodada do Campeonato Maranhense, fase de classificação. Hoje é Sampaio Corrêa em campo com o Motoclube, o nosso super clássico do futebol maranhense, e com a empolgação necessária de ambos os lados, porque vem de boas vitórias o Sampaio Corrêa, vem de vitória diante do Maranhão, o Motoclube de marcar um bom resultado e uma vitória diante do Luminense. O campeonato tá bem boladinho na parte de cima, na classificação. Então, você tá animado para o jogo de hoje? Vamos juntos, vamos contar tudo para você de todos os jogos, vamos dar uma passadinha nos nossos clubes, o que é que eles fizeram e como eles estão para esses confrontos que vão acontecer nesta quarta-feira, Campeonato Maranhense 2026. Não sai daí, Sampaio tem contratação, tem reforço. Balta de volta ao time tricolor, é isso mesmo. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Coatrac próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes em São Luís, entrada do Coatrac bem ao lado do sinal. Prazer e que prazer estar contigo nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. A bola vai rolar, torcida brasileira, e vamos nós, hoje com o canal Las Costa Narrador, vamos estar apresentando para você todas as emoções desse grande clássico, informando o jogo do Maranhão Atlético Clube, o Maranhão que recebe o ITZ lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Já nesta tarde nós teremos o confronto entre Imperatriz e Tuntum, vai ser demais, não sai daí porque vai ser show de bola aqui no canal Lércio Costa Narrador, então vamos nessa. Como é que Sampaio Corrêa chega, como é que o Moto também chega para esse confronto? Eles chegam animados, com vitória. É mais um confronto na história desses confrontos que já duram ao longo de 100 e poucos anos, né? Então Sampaio e Moto Clube estão aí para encontrar mais uma vez, ou se encontrarem mais uma vez no estádio e encontrar a sua torcida, o seu torcedor. Tenho certeza que o torcedor estava com muita saudade de ver o time rubro-negro, que é o mandante de hoje, voltar a campo com a confiança de que mesmo que no início da temporada o trabalho tenha começado de forma um pouco mais tardia que os seus concorrentes, mas o Jairo Nascimento, que fará o seu último jogo no comando do Moto nesta noite, ele deu uma cara, conseguiu dar uma ajustada. Algumas contratações que o Moto fez foram boas contratações, inclusive a chegada do Jair. O Jair chegou para dar uma conotação melhor no meio de campo do time rubro-negro. O Moto ganhou com o Edrean jogando bem, com o Jean jogando bem diante do Luminense. Então uma dupla de ataque, e ainda tem mais o Jefinho, que proporcionou um dos lances mais bonitos do Campeonato Maranhense, porque tivemos já vários lances bonitos, mas aquele lance do Jefinho, aquela bola que foi colocada contra o Maranhão, de antes do meio de campo, bem antes do meio de campo, foi lindo, 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 e acabou que a bola explodiu no travessão. Veja esse lance aí, esse lance marcou essa trajetória do Moto nesse empate com o Maranhão, jogando bem, jogando para cima. O favorito era o Maranhão, mas esse lance do Jefinho, ele proporcionou assim a torcida do Motoclube de São Luís, assim, poxa, se essa bola entrasse, eu tenho certeza que até a torcida do Maranhão iria aplaudir. Olha o desespero do Jean, olha o desespero, olha a batida, a percepção, e aí você vê o jogador que tem a percepção, que vê o jogo, aquele que observou, pegou a bola, tá antes da linha do meio de campo, goleiro adiantado, eu vou mandar pro gol. Por quê? Porque ele tá vendo o jogo. Então, tá muito ligado. E o Moto vai com esse espírito de muita vitória, de garra, de determinação, o espírito de
conquistar um bom resultado, de passar de ser apenas um coadjuvante para ser também protagonista nesse campeonato maranhense, porque lá atrás, se você se recorda, num tempo não tão distante, que o Moto não tinha nem calendário, o Moto Clube conquistou o seu calendário através das conquistas do Brasil de Pelotas, do Tocantinópolis, nos seus respectivos campeonatos e se garantiu no campeonato com calendário. Teve muita dificuldade para contratação de jogadores, ninguém queria jogar só campeonato, queria time que tivesse já um calendário, e o Moto tem esse calendário até a Série D. Então chega com um astral completamente diferente, mesmo que nos últimos dias a gente tenha observado correntes, eu diria, contrárias ao time rubro-negro, que acabaram fazendo com que o próprio Jairo Nascimento trouxesse que o seu trabalho estava sendo, pelas entrelinhas, prejudicado pela falta de pagamento, porque o Moto estava com salários atrasados. Ele gostaria muito que o Moto pudesse cumprir aquilo que foi acordado, inclusive com ele, mas parece que o Moto conseguiu que ele ficasse. Ele recebeu também uma proposta mais vantajosa para ir para o Tocantinópolis, onde ele já tem uma história, e aí ele permanece no Moto até esse super clássico de hoje, mas na tranquilidade, no entendimento dos jogadores e na promessa da diretoria que os salários serão pagos até esta quinta-feira. Terminou o clássico, organização, e os salários serão colocados em dias. Então a diretoria do Moto Clube de São Luís vai pagar os jogadores, pelo menos essa é a promessa, e a gente espera que seja cumprida. Nós estamos aqui também para fazer todas essas cobranças com tranquilidade. Portanto, o Moto vai a campo hoje para encarar o Sampaio Corrêa Futebol Clube, sabendo de sua responsabilidade, sabendo que o confronto não vai ser nada fácil, vai ser um confronto para lá de complicado, para lá de difícil, porque é um clássico onde eu já vi o próprio Moto Clube perdia por 3 gols de diferença para o Sampaio. Isso aí na época, você se lembra do Pedrinho, do Matheus, Lutércio, e essa galera se reuniu, se abraçou antes do jogo, naturalmente fazendo aquela corrente, e disseram: gente, vamos competir, vamos jogar, vamos para a guerra. E foram para a guerra e acabaram revertendo o quadro, vencendo ao Sampaio Corrêa e conquistando o título estadual naquela ocasião. Foi assim, eu estava narrando o jogo, inclusive, então foi algo de espetacular, de magnífico, de sensacional. A gente vê as duas equipes se doando ao máximo, e assim, com tanta intensidade. Eu já vi o Moto praticamente entrando em campo o cara não sabia quem colocar em campo, e o Moto ganhar. Da mesma forma, eu vi o Sampaio Corrêa se superar tantas vezes ao longo da sua história e ao longo dos anos 80 para cá, quando eu acompanho mais de perto o futebol aqui na capital. Então, clássico é clássico, essa é uma frase eterna, né? Então é uma frase que ela traduz o que é a esperança do torcedor, você disputar, você achar forças que a gente não sabe nem de onde, que às vezes você vê o jogador tão tímido em determinadas partidas, quando ele chega no clássico ele se supera. E clássico é superação. Acho que essa é a palavra mais correta que eu poderia usar hoje. Clássico é superação de ambas as partes. E Sampaio e Moto vão chegar mais uma vez para se encontrar nesse momento maravilhoso do futebol, onde nós temos o Estádio Castelão, o nosso principal palco, esse palco, olha que coisa linda. Olha que estádio maravilhoso, precisando da tua presença, meu querido torcedor maranhense. Eu sei que muita gente está vindo de Alcântara, muita gente está vindo de Bacabeira. Luiz, você vem de Bacabeira aí, Luizão? Luizão, o Alan também vem aí de Bacabeira? Então essa galera que vem de Bacabeira, que vem de Santa Rita, que vem aqui de Anajatuba, vem de Rosário, aqui da Grande Ilha, Passo do Lumiar, São José de Ribamar. Então, essa moçada toda, Raposa, para vir para o Estádio Castelão, e eles virão com certeza, porque são torcedores verdadeiramente apaixonados pelo Sampaio, pelo Moto Clube, e eles não perdem um clássico. Então 19h30 é cedo, o jogo 9h da noite já terminou, então em terminando o torcedor já vai embora para casa, 10h da noite já vai estar em casa, se Deus quiser, com tranquilidade. Então, torcida, vamos para o jogo, vamos para o estádio. Se você me perguntar qual é o prognóstico seu, Laércio Costa,
Clássico é clássico, vamos para o jogo, vamos ver quem era o favorito do jogo com o Sampaio Corrêa, era o Maranhão, pelo momento do Maranhão, pelo time do Maranhão Atlético Clube, pela base que o time colocou, por estar trabalhando há mais tempo do que o Sampaio, uma semana mais ou menos. Então a gente diria o seguinte: o vencedor, o favorito é o Maranhão. O que é que foi que deu? Sampaio fez um segundo tempo primoroso, maravilhoso, não tomou conhecimento do Maranhão, virou o jogo para 4-2 e foi o placar justo pelo que o Sampaio apresentou no segundo tempo, pelo que o Maranhão não apresentou no segundo tempo. Claro que tiveram suas nuances no jogo, o Maranhão teve um desfalque, que foi o Júlio Nascimento, que de última hora foi liberado. A gente também sabe que esses desfalques, às vezes o entrosamento ele confere muito. Não é botando na conta do jogador que o substituiu, mas é que verdadeiramente ele fez a falta nesse jogo. Então é o super clássico. Vamos para esse colosso do Estádio Castelão hoje, minha galera, às 7h30 da noite. Se você puder comprar o seu ingresso, que é o mandante ao Motoclube. Então aqui, olha, os ingressos estão à venda na plataforma digital, ingresso SA.com, tá? ingressosa.com, além das bilheterias do Castelão. A partir das 8 horas desta quarta-feira, portanto, já lá está aberto lá o Castelão para você comprar os seus ingressos. E na loja Prima Baby, no centro de São Luís, às 8 horas, de 8 às 18 horas, o Moto, o mandante da partida, anunciou a promoção, meia para todos, assim o setor coberto que é misto, o ingresso está a R$ 60,00, o setor 1, para a torcida do Moto. Que maravilha que abrir o setor 1 de arquibancada, né? Que lindo que abrir esse setor 1, porque as câmeras pegam lá do alto, setor 1 de arquibancada, às vezes vazia, como se não tivesse ninguém no estádio. Nesse estádio tem capacidade para quase 41 mil torcedores. Então é necessário sim abrir o setor 1 de arquibancadas. Está pronto, mas foi aberto para Guns N' Roses? Não. É porque já está pronto mesmo? Então legal, maravilha, porque era preciso reparos lá nesse setor 1 de arquibancadas. E ele está aberto à disposição da torcida do Motoclube, ao preço de R$ 30,00, e os setores 5 e 6 para a torcida do Sampaio Corrêa também ao preço de R$ 30,00. Todo mundo quer o setor 1, o Sampaio, a torcida do Sampaio deslocada para o setor 6. Essa é a rivalidade linda e maravilhosa do clássico, gente. Essa é esse escudo lindo do Moto, esse escudo lindo do Sampaio. Vamos para o jogo. Isso não te dá assim uma sensação de que vamos ter um grande jogo de futebol? Que vença o melhor? É isso, é guerra nas arquibancadas, dentro de campo, jogadores na arquibancada, muita paz entre a torcida e que vença o melhor, tá bom? Motoclube vive um ambiente de confiança dentro de campo por conta da campanha que fez nesse começo de competição. São 3 jogos com 2 empates e 1 vitória, que o deixa na segunda colocação de forma invicta. Fora do campo, no entanto, o clube passa por um drama de momentos por conta de salários atrasados, aquilo que a gente já apontou ainda há pouquinho. E o Sampaio Corrêa chega na partida bem confiante, pois a última rodada conseguiu uma virada, com direito a 3 gols no segundo tempo diante do Maranhão, em vitória por 4-2. Além de toda a rivalidade, a equipe tricolor trata o confronto como duelo direto para chegar pela primeira vez à liderança da competição e principalmente dar um passo importante para chegar até a semifinal do estadual. Vamos para esse colosso aí, Estádio Castelão, maravilha, magnífico. E você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador em todas as suas emoções. Olha, a técnico Jair Nascimento aqui, faz as suas despedidas hoje aí do time rubro-negro, mas vai pro time, vai pro jogo. O time que jogou contra o Luminense venceu por 3-0, tem tudo para ser repetido pelo técnico Jair Nascimento. Zagueiro Neto chegou a ser substituído na partida anterior por Denilson, reclamando de dores, mas se recuperou e está liberado para a partida. O atacante Andrezinho, que também estava em tratamento desde o fim da pré-temporada, foi liberado e deve ficar como opção no banco de reservas. Provável time do Moto: Renan no gol, Jadiel número 17, ele joga com a 17 pela direita, Neto 3, Washington 4 e Gustavo meia dúzia. Jair, grande Jair. Então Jair, olha, essa numeração é que eu tô lembrando dos últimos jogos do Moto, né? Mas o Jair, eu não transmiti o jogo com o Luminense, não sei qual foi a camisa do Jair. Jair, Lucas Santa Helena com a 8, e Pio com a número 21, Jefinho, Jean número 9 e Adriano número 11, isso aí eu tenho certeza desses números que estou falando aqui para vocês. Então, esse é o time do Motoclube para o confronto diante do Sampaio Corrêa. E aí o professor Luciano Quadros, cheio de emoção, confiante, elogiou bastante o time no segundo tempo. Esse é o time que ele quer, pegada e tudo mais.
então está muito confiante aqui para o jogo. Não resta nenhuma dúvida que é um técnico muito trabalhador. Os jogadores precisavam entender o que é que ele está querendo, o que ele quer implantar dentro do Sampaio, e alguns jogadores não estavam entendendo. Mas no segundo tempo, as modificações, o entendimento da equipe, e o time acabou andando, fez um jogo que não foi tão ruim no primeiro tempo, não considero assim, perdeu 2-1 para o Maranhão jogou melhor no primeiro tempo, mereceu a vitória daquele momento, mas o Sampaio fez uma mudança da água para o vinho. E aí o Sampaio tem projeções em todos os... tem mudanças, pode ser, são projeções em todos os setores, a começar por Iago Rocha, que deve ganhar o lugar de Felipe Cauã, zagueiro que tinha sido improvisado na função no meio de campo. Cavi saiu da última partida sentindo dores e Pedro Teixeira pode ser mantido na posição. A outra mudança deve ser realizada, é o retorno de Daniel Mazerotti no lugar de Stone lá no ataque. Stone? Jogou bem o Stone, hein? Será que ele vai tirar o Stone? Mas pode ser. A provável escalação, eu acho que... bom, vamos ver aí, professor. Vamos ver essa provável escalação aqui. Wellington Lima, Iago Rocha, Clebão, Matheus Alves, Eisaldo, Cavi ou Pedro Teixeira, Peu e Neto, Eric Carral, Gustavo Furtado e Daniel Mazerotti ou Stone. Árbitro Myron Frederico dos Reis Novaes, assistente número 1 Ivanildo Gonçalves da Silva, 2 Edna Cristina Ferreira, quarto árbitro é Raimundo José Chagas Araújo, o Budé. Então aí, Moto e Sampaio Corrêa se encontrando daqui a pouquinho no Estádio Castelão, o gigante do Outeiro da Cruz, e você vai acompanhar com a gente aqui em todas as suas emoções. Vamos lá para saber agora, Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, que joga contra o ITZ da cidade de Imperatriz. ITZ vem pela segunda vez já nesse campeonato aqui, para jogar agora com o Maranhão Atlético. Então vamos lá, saber como é que está vindo aí, como está chegando o ITZ para esse confronto. Vamos dar uma passadinha então, para a gente dar uma olhadinha. O jogo vai acontecer aí, aliás, no estádio Nilzinho Santos é o jogo, né? Mas o time do ITZ está preparado para esse confronto. E o Maranhão Atlético comanda também, aqui o Macão Machão da Ilha e o ITZ, confrontando-se daqui a pouquinho lá no Estádio Castelão. Vamos então aqui na matéria para esse jogão de bola. Então vamos aqui. Maranhão e ITZ Esportes se enfrentam nesta quarta-feira, 21 horas... Que 21 horas? 21. Pela quarta rodada do Campeonato Maranhense, a partida às 19 horas e 30 minutos do Estádio Municipal Nilzinho Santos. As equipes em busca de recuperação na tabela. Maranhão entra em campo em busca de conquistar uma vitória para esquecer a derrota para o Sampaio. O resultado que deixou o Demolidor de cartazes na quarta colocação. Com 4 pontos, o quadricolor precisa da vitória para seguir na parte de cima da tabela e continuar na disputa direta pela liderança do estadual. Já o ITZ chega pressionado em busca da primeira vitória no estadual. A equipe é a única que ainda não venceu na competição e soma 2 derrotas e um empate, ocupando a lanterna com apenas 1 ponto. Dá uma olhadinha nesse colosso aí. Estádio gigante da Vila Passos. Estádio Nilzinho Santos. Nosso mais antigo estádio, né? Aqui o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Tá bonito ou não tá? Tá bonito, né? Deram uma arrumadinha no gramado, não tá tão ruim o gramado lá do Nilzinho Santos, e vai melhorar muito mais ainda. A mesma empresa que está trabalhando no Castelão, está trabalhando aí no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Então é isso, pro Macão Machão da Ilha. Agora a torcida é o seguinte, vamos lá, técnico Marcinho Guerreiro. Tá olhando aí o Marcinho Guerreiro? Pois é, vamos ver como é que ele manda esse time para o confronto desta noite. O técnico Marcinho Guerreiro continua sem contar com o lateral direito Negueba, lesionado. Com isso, o Franklin permanece entre os titulares. Por outro lado, o treinador deve ter o retorno do zagueiro Júlio Nascimento, que ficou fora do jogo contra o Sampaio por motivos particulares. Jean, Franklin, Júlio Nascimento ou Lucão, Kevin e André Radija, Vander Rosivan e Vagalume, Nadson, Joelson e Will. Esse é o time para começar o jogo, o provável time para começar daqui a pouquinho o jogo diante do ITZ. Desse aí, ó, Charles Guerreiro, ex-jogador do Flamengo do Rio de Janeiro, do Paysandu de Belém do Pará. Para o duelo, o técnico não poderá contar com André e Ricardinho, expulsos na partida passada. Sem falar que o clube ainda perdeu o atacante Ivan Fortuna, que foi para o Imperatriz. O ITZ Esporte ainda teve a expulsão do auxiliar técnico Diel Fernandes. A escalação provável do Charles Guerreiro: Redson, ex-Imperatriz, Caio Mendes, Railson, Tomás e Pedro Ivo, Cauã,
Cauã, Lima, Arthur Martins, Gustavo Henrique, Kaká, Welker e Júnior Xingu. Então esse é o time do Cavalo, o time do ITZ, perdão, para esse confronto. Árbitro José Henrique de Azevedo Júnior, Geidson do Barros e Elaine Cristina Matos Lima, árbitros assistentes, e o quarto árbitro Adelson Cerqueira de Assis, então marcando aí esse jogo. Nós teremos um outro jogo que é Tum Tum Imperatriz. Vamos lá, logo de imediato. Tum Tum Imperatriz, vamos nessa. Tum Tum e Imperatriz se enfrentam daqui a pouquinho, abrindo essa quarta rodada, tá? O jogo acontecendo a partir das 16 horas, lá no estádio Rafael Seabra, na região central do Maranhão, a região lá dos Cocais. Então, o time do Tum Tum, que anunciou mais uma contratação, eu falo daqui a pouquinho. Tum Tum chega para o confronto motivado após vencer o IAP, aliás, o Luminense, que anunciou uma contratação, né? Tum Tum chega para o confronto motivado após vencer o IAP de virada na última rodada, resultado que tirou a equipe da lanterna do Campeonato Maranhense. Agora o clube espera aproveitar o fator casa para conquistar a segunda vitória consecutiva e assim começar a brigar pelas primeiras posições na tabela da competição. O Imperatriz também chega motivado para o duelo. A equipe vem de vitória sobre o TZ Sport, jogando na região tocantina, e quer aproveitar a sequência positiva para embalar de vez o estadual. Mesmo atuando fora de casa, o Cavalo de Aço sabe que triunfar é preciso sobre o Tum Tum para colocar o time lá no G4, né? Então aqui o estádio Rafael Seabra, dá uma olhadinha, esse é o estádio que vai na bonita cidade de Tum Tum. Aí faz calor pra caramba no dia. Quando dá 6 horas da tarde já tá fazendo frio. É a serra, né? Aí tá aí Tum Tum, cidade de Tum Tum, estádio Rafael Seabra. Conheço bem. Técnicos Lisdean Souza, tá aqui, ó, foi efetivado e comanda o time no lugar do Vinícius Saldanha. Para o confronto desta tarde, o comandante tem todo o elenco à disposição. Ele também pode contar com o reforço Bigobel, que já está regularizado e liberado para atuar. A tendência é que o técnico repita a escalação utilizada na vitória sobre o IAP. Jefferson no gol, Barreirinha, Magajanes, João Vitor e Davi, Barrada, Robert, Neto, Maranhão e Renan, Marquinhos e Toquinho. Esse é o time do Tum Tum. Aí está a moçada aí, o Charles Guerreiro já fazendo e trabalhando o seu time, né? Aí nessa imagem, já na cidade de Tum Tum. E aqui o time já está prontinho aí para o jogo. O time que está desde ontem na cidade de Tum Tum, descansou, fez um treinamento, trabalho e agora vai para esse confronto. Vem de vitória diante do ITZ por 1-0, o Paulinho Criciúma, ele elogiou bastante o trabalho do Charles Guerreiro. Vamos ver o provável time do Cavalo de Aço para o jogo. Matheus Machado, Cássius, Felipe Almeida e Adriel, João Vitor, Lucas Daros e da Silva, Café, Guilherme Capote e Ivan Fortuna, que vai fazer a sua estreia no time do Cavalo de Aço. Árbitro José Marcos Rocha, assistente 1 Raelso Almeida, assistente 2 José dos Reis Santos Aguiar e quarta árbitra Rita de Cássia dos Santos. Então, portanto, minha galera, aí os jogos que serão realizados nesta quarta-feira pelo Campeonato Maranhense, né? É isso. Sampaio Corrêa, vamos voltar à Bolívia, querido. Sampaio anunciou a contratação do BAL. A contratação do Sampaio foi anunciada ontem à noite, né, Bolívia querida, a passadinha aqui no Instagram do Sampaio. O BAL tá bem aqui, ó. Veja o BAL, né? Então aqui está. Essa contratação do Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Então o BAL anunciou essa contratação, o Sampaio anunciou essa contratação do BAL. Jogador que já esteve no Sampaio Corrêa, a notícia que vem é essa aqui. A lateral direita boliviana está reforçada, a BAL chega para vestir a camisa do Sampaio Corrêa com a garra e a identificação que a torcida boliviana exige. O atleta acumula passagem pelos seguintes times: Águia de Marabá, do Pará, Atlético Cearense, Moto Clube e Sampaio Corrêa, onde chega pela segunda vez para defender as três cores do mais querido. Para cima deles, BAL. BAL é um ótimo jogador, bom jogador, não está ainda no bid. Pelo menos não estava no bid. E se ainda hoje cair no bid, não terá condição de jogo para daqui a pouquinho. Vai para o próximo jogo, ele já pode ir tranquilamente. Vai disputar a posição com o Iago Rocha, que teve um primeiro tempo exuberante, até 25 minutos na cidade de Imperatriz. Jogou muito.
cansou e depois caiu um pouquinho de rendimento, não teve o rendimento necessário e acabou perdendo espaço dentro do Sampaio Corrêa. Vamos ver outras notícias do Sampaio? Vamos ver o que é que o Sampaio Corrêa traz mais aqui. O Sampaio não é o mandante do jogo hoje. O mandante do jogo é o Motoclube. Sampaio Corrêa disputa a 4ª rodada do Campeonato Maranhense dentro do Motoclube, nesta quarta-feira no estádio, 19h30. O Centro Tricolor ficará no setor 5 e 6. Pode comprar seu ingresso de forma online no link dos stories ou na bilheteria do Castelão, né? Esse aqui é o Peu, né? O Peu aqui fez um grande jogo contra o Maranhão, em Peu, número 8 da Bolívia Querida. Aqui o Sampaio Corrêa, umas imagens do Sampaio, né? Aí a moçada. Eita, é Danielzinho esse aqui? Não, Iago Rocha, né? Também. Eu preciso conhecer mais jogador de vez. Esse aqui eu tenho certeza, que é o Vinícius Furtado. Gustavo Furtado. Ele acabou marcando o gol e tirando a camisa e tal, e eu estava narrando esse jogo. O último jogo é de Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético. Então, as imagens ainda desse grande jogo, e aí toda a irreverência, a vibração do professor Luciano Quadros, que no fim do jogo recebeu os cumprimentos, abraço caloroso do executivo de futebol do Sampaio Corrêa, Rodrigo Ramos. Portanto, Bolívia Querida em campo daqui a pouquinho, minha galera, e a gente vai acompanhar em todas as emoções do time do Sampaio Corrêa. Agora vamos dar uma passadinha, a gente passa nas redes sociais também das equipes, parceira do Sampaio Corrêa. Vamos lá agora para o Motoclube, o time rubro-negro, Papão do Norte. Como é que tá o Papão do Norte nas redes sociais? Porque isso aqui é importante para a torcida do Moto, porque tem ingressos que estão sendo vendidos. Mas eu vou dar uma chegadinha aqui. O que botou aqui do Neymar? O que o Neymar está dizendo aqui? Vamos lá? Espero que vocês possam fazer um jogo incrível. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Não entendi. Fala, galera do Motoclube. Boa sorte hoje. Espero que vocês possam fazer um jogo incrível. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Olha aí o incentivo do Neymar para a galera do Moto, hein? Olha aí, moçada. Isso aí é Neymar, viu? Neymar. Falando aí com a galera do Moto. Mas você não viu, não? Então vamos ver agora, Neymar. Então tá aqui, ó. Neymar. Falando aí pra galera do Papão do Norte. Vou dar aqui o feedback. Pronto. Fala, galera do Motoclube. Boa sorte hoje. Espero que vocês possam fazer um jogo incrível. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. De novo. Fala, galera do Motoclube. Boa sorte hoje. Espero que vocês possam fazer um jogo incrível. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Aí Neymar passando essa energia positiva aí. Alguém pediu para ele mandar essa mensagem para os jogadores do Moto e o Neymar acabou mandando essa mensagem para os jogadores do Moto. Tá aqui, né, no Papão do Norte. E aí outras imagens do time do Motoclube. Hoje tem Papão, Motoclube e Sampaio Corrêa. Diz aqui, ó. Hoje tem Papão, hoje é dia do jogo e o Moto entra em campo pela 4ª rodada do Maranhense. Vamos em busca da vitória do Superclássico. Vamos todos juntos apoiar o Papão, né? Então tá aqui o Motoclube. Vamos dar uma passadinha aqui mais. Vamos ver. Amanhã é no Castelão. No caso é hoje já, né? Tem o Jean aqui, que é o banner que o Motoclube fez aqui para o Instagram. Tem Superclássico no Castelão do Outeiro da Cruz. Vamos juntos torcer e apoiar o Papão do Norte. Então, tá aqui também o Moto. Vamos ver aqui ingressos. Olha aí, ó, galera. Moto com ingresso, não dá tempo ainda de você comprar antecipado, tá? Quarta-feira, 19 horas, o jogo é no Estádio Castelão, setor 1 moto, R$30, inteira 60, então meia para todos, é só R$30. Setor 5 e 6, Sampaio Corrêa, 60 inteira, 30 meia para todos. Cadeira coberta, misto, 60 meia para todos, tá bom? O ingresso inteiro é R$120. Então, o Motoclube postando aqui nas suas redes sociais, ingressos, colocando também os setores, e aí, legal. Hoje à noite, Estádio Castelão, vai ser sensacional. E aí, vamos dar outra passadinha aqui, quem mais agora? Quem joga hoje ainda o Maranhão. Vamos lá no Maranhão Atlético, comandante, lá no Nilzinho Santos. Aqui está as redes sociais do Maranhão, falando o seguinte, aqui o Maranhão Atlético. Vamos ver, 18 títulos... Maranhão, 18 títulos, legal. No sábado, o Maranhão derrotou o Imperatriz por 2-0, né? O Maranhão derrotou o Imperatriz, depois perdeu para o Sampaio Corrêa no Clássico também, mas aqui são o que está no Maranhão. Vamos lá aqui, dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Estamos prontos para mais uma partida do Campeonato Maranhense diante do ITZ Esporte. Contamos com o apoio da torcida quadricolor amanhã, no caso é hoje, no Nilzinho Santos, em busca da vitória. É isso aí.
Tem tempo de lamentar, derrota para Sampaio, clássico é clássico e no clássico tudo pode acontecer. O adversário é o ITZ. Deixa eu ver o que é que diz nas redes sociais aqui, o ITZ. ITZ tá aqui nas redes sociais, o ITZ. Apontando aqui, ainda no jogo do Imperatriz, só tem coisas do jogo do Imperatriz, não tem ainda nada a respeito do Maranhão, apenas o próximo jogo. Aqui, ó, tá acompanhando, né? Time do ITZ. Portanto, é isso aí do ITZ. Dar uma passadinha agora aqui no Tuntum. Eu gosto do Tuntum, essa moçada sabe trabalhar as redes sociais, viu? Pode ter certeza disso. Nas redes sociais, olha aqui o Tuntum, galera. Olha o que o Tuntum faz. O Tuntum já coloca até os relacionados para o jogo, coisa que os clubes daqui não estão fazendo. O Tuntum está fazendo, só vegano, o Luminense também faz, e o IAP, né? Também faz os relacionados. Igual time grande é isso, time grande coloca relacionado. O Vasco coloca, Flamengo coloca, Palmeiras coloca, Corinthians coloca, todo mundo coloca, menos aqui Sampaio, Moto, essa galera aqui Maranhão, não coloca os relacionados que vão pro jogo, gente. Tem que botar relacionado. Tem que botar os relacionados. Ó, aqui, ó. Vamos lá? Relacionados aqui do Tuntum pro confronto de hoje. Jefferson, Cássio, Barreirinha, João Vitor, Magajanes, Barrada, Renan, Neto, Davi Bigode, né? Davi Bigode. Não é Bigode não, rapaz, não é Davi Bigode, Davi e Bigobel. Marquinhos, Toquinho, Valdo, Bacabal, Ítalo, Joanderson, Robert, Alexandre, Juan, Netinho, Pedro, Guilherme, Mesquita e Índio. São os relacionados para esse jogo de hoje, ó, Tuntum e Imperatriz. Veja os relacionados. Mesmo que venha por ordem, o número da camisa de cada um tá por ordem aqui, ó. Pode ser que esse 11 seja o 11 titular. Pode ser, sim. Tá? Mas veja que é uma ordem total e já tem os relacionados para esse jogo aqui. Dito aqui, relacionados, onde tá passando a setinha aqui, do time do Tuntum. Parabéns, moçada do Tuntum aí, de Lacerda e companhia, que faz um grande trabalho aí pelas redes sociais, fazendo a cobertura aí do time do Tuntum. O Tuntum anunciou, foi o Pablo, foi o Tuntum Luminense, gente. Deixa-me olhar aqui, que anunciou o Pablo, foi o Luminense, né? Deixa eu ver o que esse garotinho está dizendo aqui. Agradecer a Deus, né? Mais uma oportunidade. A gente sempre tem que agradecer ao nosso Pai Celestial, né? Sem ele não somos nada. Fui feliz ali na movimentação, o Marquinho foi feliz também no passe, né? Graças a Deus, foi uma estreia boa, né? Agora é descansar, não tem nada ganho não. A gente tem que trabalhar para melhorar mesmo, porque o tempo é curto. Quarta-feira já tem outra decisão dentro de casa, temos que descansar, se preparar bem para a gente conseguir mais uma vitória diante da nossa torcida. Parabenizar todos os torcedores que compareceram hoje, né? Todas as pessoas que nos deram energia positiva, isso é muito importante para o decorrer da competição, beleza? E vamos se unir mesmo, porque a história só está começando, né? Espero fazer mais gols, né? E conseguir mais resultados positivos para a nossa equipe. Estreou, marcou gol. Toquinho pro time do Tuntum, Leão dos Cocais. E é isso aí, galera. O professor também lá do Imperatriz, o Charles Guerreiro, trabalhou a sua equipe, no sentido de que já passamos as escalações também das equipes, então é isso aí. Vamos agora para a galera. O torcedor merece aqui também a nossa atenção. A moçada que nos manda a sua mensagem, que quer participar aqui do nosso conteúdo, isso é apoio, né? E a gente é muito agradecido com o apoio que o torcedor nos dá. E aí eu vou trazer aqui a participação do Pimentel, que é um ouvinte cadeira cativa aqui no horário. Vamos lá, Pimentel. Bom dia, meu amigo Laércio Costa. Laércio, tem 2 jogadores que eu nunca mais nem vi falar. Eu também não tenho prestado atenção se eles têm ido no banco, o que aconteceu com eles, jogadores que se dizia de muitas experiências. Inclusive Bruno Oliveira e o Matheus Moretti. Por onde andam esses caras que eu não vejo eles jogarem, que eram as promessas de titulares do Sampaio? Será que estão contundidos ou alguma coisa aconteceu com eles? Diz aí, meu caro amigo Laércio, porque era uma das contratações que eram bem faladas, né, sobre experiência. Isso, meu amigo, um abraço. Laércio, estou assistindo, como sempre, todos os dias e atento às melhores notícias aí de Sampaio, e não vou perder o clássico de quarta-feira e torcer pela Bolívia,
que nos surpreendeu domingo passado. Um abraço, fique com Deus, meu amigo. Falou, querido Pimentel. O Bruno Oliveira deixou o Sampaio Corrêa. O Bal, você se lembra dele, né? Bal foi contratado, já mostrei ainda há pouquinho aqui. E que mais? O Bal foi contratado. E você me perguntou do Matheus Moretti. Matheus Moretti, ele estava com problemas. Parece que uma contusão ele sentiu, estava fora do grupo, mas já está apto e, inclusive, salvo engano, foi relacionado para esse jogo passado, né? Do Sampaio Corrêa. Se não, já está à disposição do professor, ele está no grupo, tá bom? Matheus Moretti é um bom jogador e começou, inclusive, como titular no Sampaio Corrêa. Mas parece que ele teve também uma indisposição lá com o professor e tal, andaram discutindo, aquela coisa toda. Mas ele está de volta, está no grupo do Sampaio Corrêa. O Sampaio, a grande notícia é a contratação do Bal, que o Sampaio divulgou ontem à noite, tá? Mais aqui uma participação da galera. Vamos ver quem está chegando. Parece que é o Francisco de Tutóia. Alô, Laércio, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Como é que tá aí em São Luís, Laércio? Muita chuva? Começou a chover, né? Hoje até tá um solzinho bom. Graças a Deus, não é isso, Laércio? Nós precisamos da chuva, né? Pois é, Laércio, eu tô aqui assistindo um programa aqui de meio-dia, de 11h30, né? Eu tô escutando aqui teus comentários e eu concordo contigo. Obrigado. Sampaio e Moto é guerra. É aquilo que a torcida está dizendo. O que nós conhecemos de Sampaio e Moto, que o negócio é sério, não é brincadeira não. Então que os jogadores do Sampaio, eles possam colocar isso na cabeça deles. Rodrigo Ramos, o Arlindo Maracanã, eles possam passar isso para os jogadores. Entendeu? Que eles jogaram muito clássico Sampaio e Moto, né? Uhum. Então eles sabem, no sangue eles sabem o que é o jogo Sampaio e Moto. Não importa que o Moto começou tarde, dentro de campo é que se resolve. Dentro de campo, 11 contra 11. Vai ganhar aquele que suar mais a camisa. Vai ganhar aquele que levar mais a sério, aquele que tem oportunidade e marca. Entendeu? É matar ou morrer. Sampaio e Moto. Jogadores do Sampaio têm que entender isso. Sampaio e Moto é matar ou morrer. Entendeu? Jogadores do jogo Sampaio e Moto, muitos eles crescem e muitos morrem. Não é verdade? Os que jogam bem e os que não jogam mal. Muitos até dispensados. Sim. Muitos caem no jogo do Sampaio e Moto. Cai treinador. Isso não é de hoje, não. Todos nós sabemos disso. Sim. Então é guerra. É matar ou morrer. Eu espero que o Sampaio entre contra o Moto desde o primeiro tempo. Do jeito que ele jogou. O segundo tempo com o Maranhão. Porque é esse time que eu vejo o treinador falar. Um time que joga com a bola, um time que joga sem a bola, um time que joga aproximado. Entendeu? Aproximado dos jogadores. Um time que ataca, sabe se defender. É esse time que eu quero ver o Sampaio jogando com o Moto. E melhor ainda, com mais esforço, com mais vontade. Tá bom, Laércio? Então tá bom, fica com Deus. Pai, Senhor, estou aqui assistindo o programa. Falou, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela participação. Aí o nosso Francisco lá de Tutóia, Maranhão, mandando seu recadinho também para nós. Vamos ver se tem mais pessoas aqui mandando um recadinho. Creio que a galera está esperando aí o Super Clássico, né? Muito interessante o Super Clássico para a gente mandar esse recadinho aí para a galera e fazer até um Fala Galera, né? Quem sabe hoje não pinta ainda um Fala Galera. Aí você vai fazer o seguinte, ó, não deixe de mandar seu comentário pro Fala Galera, que pode acontecer ainda hoje, antes do Super Clássico, aquela pré-jornada, aquele pré-jogo. Quem sabe não vai ao ar aqui no canal. Então se liga nessa, hein? Fechado? Então, se está fechado, você sabe que você é o nosso fechamento aqui no canal Laércio Costa Narrador. Minha galera, portanto, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer uma referência aqui ao Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, jogador do Sampaio Corrêa, cara, ele entrou muito bem no jogo. O Cavi não estava mal no jogo, estava bem no jogo, mas o Cavi sentiu lá no vestiário e foi substituído, né? Foi substituído e o Pedro Teixeira acabou entrando no time do Sampaio. E entrou bem pra caramba o Pedro Teixeira, né? E eu gostaria deixa eu ver se eu consigo aqui, porque toda vez vem uma tal de propaganda aqui, rapaz, que acaba tirando a gente do sério. Mas está tudo certo aqui.
Sampaio Corrêa, tá aqui, ó, o Pedro Teixeira. Então vamos lá. Quero mostrar aqui o Pedro Teixeira, porque é um jogador que ele estava passou pelo Alecrim de Natal, e não é um jogador conhecido. Né? A gente, não é conhecido não, o Pedro Teixeira. Ele passou lá no Alecrim, né? Deixa-me ver. Opa, não pode, para aí, fala sério, hein? No Alecrim, ele passou no Alecrim, né? Mas não é isso aqui que eu quero trazer, galera. Vamos ver aqui. Ah, tá. Muito bem, cheguei. Estava aqui no Alecrim de Caxias. Alecrim de Caxias é ótimo. Alecrim do Rio Grande do Norte. Porque tem um Alecrim de Caxias também, né? Tinha um Alecrim. Não sei se ainda tem esse time lá, mas tinha. E aí o Pedro Teixeira é um garoto bom, entrou e a torcida estava perguntando, mas o Pedro Teixeira, de onde veio? Pois é, então aqui está. Ó. Pedro Emanuel Ramos Teixeira, não diz aqui de onde ele é, mas é das bandas lá do Rio Grande do Norte, com certeza, Ceará, por aí, porque ele esteve no Itapipoca, onde ele iniciou a sua base, lá no Itapipoca, lá atrás. Então, fez esse jogo muito bom, 45 minutos de uma grandeza incrível nesse jogo diante do Maranhão Atlético. Então ele fez esse jogo, mas ele teve lá atrás no Itapipoca em 2018, no Sub-15 Itapipoca, aí ele começou lá na base do Itapipoca, Sub-19 também, Sub-20, aí ele esteve no Grêmio Pague Menos em 2022, no Ceará, esteve em 2023, depois retornou ao Grêmio Pague Menos, em 2024 ele esteve no Santa Cruz de Natal, no Alecrim, né, lá de Natal, também estava no Santa Cruz em 2025, voltou para o Santa Cruz, depois QFC e aí se transferiu para o Sampaio Corrêa, tá? Então esse é o Pedro que tem hoje 22 anos de idade, tá aí, fez um grande jogo e eu tinha que fazer esse registro, até porque o torcedor pediu, entrou nesse confronto, jogou 45 minutos de um futebol redondinho, então parabéns aí ao Pedro, que fez uma bela partida, pode ser que hoje esteja como titular na equipe do Sampaio Corrêa nesse confronto de daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem uma foto maior aqui para colocar. Não, só tem essa aqui, né, do Pedro. Essa aqui maiorzinha, só tem essa aqui mesmo, né? Aqui do Pedro. Vê aqui Pedro, aí ó. Dá para olhar aí o Pedro? Pois é, esse é o Pedro. Então, fez uma bela partida, eu tinha que fazer esse registro. Minha galera, por enquanto é só. Aciona o sininho aí para ser notificado do Fala Galera de daqui a pouquinho aqui no canal. O nosso pré-jogo aqui no canal Les Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe, deixe os seus comentários. Abração de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal aqui em São Luís.